Senhor Jesus, nesta hora, Pai, nós oramos e clamamos a Ti em favor das Tuas famílias, das famílias de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, rogando as Tuas bênçãos, Senhor, para que o Senhor nos guarde por detrás e por diante, proteja, Senhor, a nossa descendência. Queremos estar abrigados à sombra do Deus Altíssimo, à sombra do Onipotente. Queremos descansar, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom e o Senhor cuida dos Teus filhos, Senhor, e nós estamos abrigados e protegidos diante da Tua presença, Senhor. Nesta hora, Pai, queremos ser ministrados pela Tua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com o Teu povo. Nós precisamos ouvir da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa aplicar, Senhor, possa aplicar a palavra em nossas vidas. Assim nós oramos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja, os irmãos, por favor, podem assentar-se. Gostaria de fazer a leitura somente do verso 18 de Gênesis, capítulo 2, a leitura que foi feita, e eu vou fazê-la agora. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. O título da mensagem de hoje é Superando os seus problemas familiares. Os irmãos entenderam o título? Superando os seus problemas familiares. Irmãos, a família, ela é uma das instituições que estão sendo mais atacadas no tempo presente. Mas a família, ela foi criada por Deus, como nós acabamos de ler, e ela é importante, ela faz parte do plano de Deus para a humanidade. Por isso, o nosso arqui-inimigo, Satanás, desde lá do Éden, ele batalha e ele luta contra essa instituição chamada família e, infelizmente, em alguns casos, e em muitos casos, ele tem tido muita vitória, mas graças a Deus, porque aqui está a família do Senhor, resgatados e comprados pelo seu sangue. Então, se nós entendemos que a família ela é importante para o Senhor e que o diabo luta contra ela porque ele quer frustrar os planos de Deus, se eu fosse você, a partir de agora, eu ficaria com os ouvidos bem abertos para que você entenda alguma das coisas que irá ser falada aqui e para que nós todos trabalhemos para fortalecer essa família, e aí nós iremos fazer igual como o Senhor Jesus fez lá na cruz, que naquele momento que ele gritou: Pai, está consumado, que o seu sangue verteu na cruz, ali se cumpriu literalmente que ele pisa na cabeça de Satanás. Então todas as vezes que a igreja do Senhor ela tem uma vitória contra o reino das trevas, o inimigo, ele é derrotado. Então vamos observar, irmãos, algumas verdades bíblicas em relação à família. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, que nós lemos, ela é um projeto de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. A família foi ideia de Deus. Não foi Adão quem primeiro pensou em uma esposa ou talvez em filhos, porém foi Deus que tomou a iniciativa. Por que Deus tomou a iniciativa? No verso 18, ele observou a solidão na vida de Adão. Ele entendeu a solidão de Adão e ele solucionou o problema da solidão de Adão. Por isso que no decorrer desse capítulo 2, ele fala sobre o casamento, ele diz que é necessário que quando os dois casam, eles se tornam um só, e aí procuram o seu caminho, né? Deixa o pai e mãe. Então o casamento se originou no coração de Deus, e por isso ele é fundamental para a saúde da sociedade, a saúde da igreja. Olhe bem isso, quando um lar se destrói, o coração de Deus ele é ferido. Esta é a razão básica porque Satanás
ataca a família, porque ele odeia os planos de Deus. Deus, ele criou a família, criando a mulher, né, principalmente, para a solução de um problema, que era o problema da solidão de Adão. Mas, irmãos, hoje em dia, a família, ela traz, infelizmente, mais problemas do que soluções. E todos nós sabemos que o mundo inteiro, ele é resultado de uma família. Todos aqui, todos nós, nascemos ou pertencemos a uma família, mesmo que nós não tenhamos conhecido os nossos pais. Mas nós viemos de algum lugar. Ninguém veio de outro planeta, que todo mundo é ser humano e veio de algum lugar. Então, qualquer problema que a sociedade, que o município, que o poder executivo, legislativo ou judiciário, aonde quer que tenha ser humano, que tenha algum tipo de problema, começou na família dele e aquilo não foi administrado, não foi trabalhado, não foi eliminado e aquilo vai para frente. E ele estoura lá na frente no trabalho, ele estoura lá na frente na vizinhança, ele estoura dentro da família, ele estoura na faculdade, porque a pessoa está carregando aquilo consigo. E a sociedade, ela é formada por pessoas. E nessa lógica, ele também, os problemas pessoais que não são resolvidos na família, eles são levados na construção de uma nova família. Muitos casamentos começaram bem, viveram pacificamente e aproveitaram os benefícios do casamento sem problemas. Mas, de repente, tudo vira de cabeça para baixo e não acaba bem, e vem a separação. Inclusive, muitos casais se separaram por causa de um probleminha que poderia ser resolvido facilmente, mas pela falta de conhecimento e de compreensão da palavra de Deus, veio a separação. Grande parte das lágrimas e da tristeza que atingem os lares hoje são resultado da incapacidade de resolver os problemas amigavelmente. Então, aqui a estatística está dizendo que praticamente nós que vivemos numa sociedade de tanto conhecimento da mídia, tanto conhecimento escrito, tanto conhecimento passado por tantas formas, e nós não assimilamos e não desenvolvemos a capacidade de solucionar problemas. As estatísticas, e agora eu vou falar de estatística, as estatísticas familiares deixaram claro que 80% dos problemas peculiares que enfrentamos hoje resultam da falta de compreensão das causas do problema e da implementação das soluções. Então, a gente, 80%, é muita coisa, não conhece a causa do problema e por não conhecer, não sabe como resolver, não sabe implementar uma operação para solucionar aquele problema. A incapacidade de resolver problemas amigavelmente afetou as nossas vidas, lares, igrejas, cidades, nações e o mundo inteiro. Todo mundo que está aqui pertence a alguma família. Mas o que a Bíblia fala sobre a família? Alguém respondeu: simplesmente é o lugar no qual eu devo demonstrar o meu amor. Essa pessoa respondeu isso, que a família, para ele, significava ou significa o lugar em que ele deve demonstrar o seu amor. Você já pensou nisso? E para você, o que significa a sua família? É um lugar no qual você deve demonstrar o seu amor? Você ama a sua família? Deus amou e criou o projeto da família. Demonstre isso, então, se você ama a sua família, demonstre isso quando eles estiverem passando por um momento difícil. Às vezes é muito difícil aguentar um ente familiar que está um pouco desajustado. Dê-lhes um ouvido atento se você ama a sua família. Dê-lhes 2 braços que o segurem nesse momento de dificuldade que ele está caído ou ela está caída.
Dê-lhes uma mão que os levantará quando caírem e lhe dê palavras de encorajamento quando estiverem desanimados. Você já pensou agora, diante disso que a gente leu aqui, se você está agindo dessa forma, como é que você está agindo por seu ente querido, filho, cônjuge ou um parente de um outro grau? Como você tem dado a mão nos momentos de dificuldade para ele? Ou você tem sido insensível e tem ignorado? As verdades sobre problema familiar. As verdades sobre problema familiar. Como homem ou mulher que deseja uma atmosfera pacífica e bem-sucedida para o seu casamento ou lar, há verdades que eu e você devemos saber sobre os problemas que atacam as famílias. Conhecer essas verdades fará com que nós entendamos a realidade dos problemas e como podemos superá-los. Então, em outras palavras, a família é um campo de problema. Então, se nós amamos a nossa família, nós devemos ser as pessoas mais interessadas em entender esses problemas para atuarmos na solução e eliminarmos esses problemas. Nós devemos conhecer, compreender os ensinamentos contidos na palavra de Deus e aplicá-lo nestes momentos de dificuldade. Acredite, irmãos, a palavra de Deus, ela tem orientação para tudo, inclusive para a família. Melhor que isso, nós devemos praticá-los, nós devemos não somente conhecer a palavra de Deus para pô-la em prática dentro da nossa família, mas nós devemos, acima de tudo, praticá-la. A revelação da palavra de Deus traz luz para subjugar os problemas das trevas. Lembram que Satanás é o nosso inimigo e que ele não dorme, ele tenta todo o tempo destruir a nossa família. Então, se nós conhecemos a palavra, nós saberemos como lidar com Satanás e as suas hastes, né? No que diz respeito à família, nós devemos saber algumas coisas que cada homem ou mulher deve implementar na sua família. E eu aqui vou para a primeira delas. O problema, ele não pode ser impedido. Escute bem o que eu estou dizendo aqui. O problema não pode ser impedido. Ele virá. Ele virá. A primeira coisa que você deve saber e ser sincero é que nenhum homem pode impedir que um problema chegue na sua porta. Você não pode impedir que isso aconteça. O lar é uma combinação de duas pessoas de origens diferentes e, por vezes, de linguagem diferente, de costume diferente, marido e mulher. Definitivamente deve haver desacordo antes do acordo final. Então, essa fantasia de dizer que existe o casal perfeito, que não vai ter uma discussão, isso, irmãos, não faz parte da realidade da humanidade. Então, isso vai ocorrer. Agora, nós temos que saber como superar isso. Jesus deu-nos uma palavra de conforto. Ele disse assim: neste mundo tereis aflições, mas alegrem-se, eu venci o mundo. Jesus falou isso para mim, Jesus falou isso para você. Você não pode impedir que problemas familiares surjam, mas pode impedir que te destruam e destruam a tua família. Isso nós podemos fazer, isso nós podemos lutar, porque nós sabemos quais são as armas que o Senhor nos deu. Outra coisa que nós devemos saber sobre problemas familiares é que você não pode fugir do problema. Ele vai te encontrar aonde você estiver. Então, o que você deve fazer? Você deve enfrentá-lo. E eu gostaria que, se você pudesse aí, abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, aí, só falando sobre um pastor aqui que me perguntou qual era o capítulo que estaria registrado a palavra. Ele disse que eu disse que era Gênesis. Ele disse: poxa, que bom, que esse daí é fácil de achar, né? Mas
Abra aí em Salmos 55, versos 6, 7. Diz assim, isso aqui, eu não sei se no cabeçalho, aí, no título do Salmo, tem assim, Masquil de Davi para o cantor Negnote. Está aí esse título no Salmo de vocês? Eu acho que há algumas traduções. Essa palavra masquil significa uma canção que vem sobrecarregada de uma verdade. Mas o que diz o verso 6 e 7? Pelo que disse, ó, quem me dera ter asas como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Quem escreveu isso foi o salmista Davi. E segundo alguns, dizem que foi quando o seu filho Absalão tentou dar um golpe, matar o pai e perseguiu o pai. Então Davi, já numa idade avançada, teve que fugir de Jerusalém de noite com alguns do seu séquito que eles eram fiéis, mas a sua vida estava enfrentando perigo. E vinha da sua casa. A tribulação dele foi grande, que ele ora assim, quem me dera asas para voar, para sair daqui para o deserto, para sair desse problema. Ele estava enfrentando o futuro assassino dele, que seria o seu próprio filho. Eu não sei se alguém aqui já teve esse tipo de problema, né? Que o filho procurou tirar-lhe a vida. Mas é só para dizer, irmãos, que a Bíblia, ela registra os dramas dos grandes homens de Deus. Então Davi aqui, ele estava passando por um grande problema. Se ele passou, muitos de nós também já passaram e vamos passar ou estamos passando. Então, uma das verdades, Davi quis fugir, mas quando o problema chega na família, não dá para fugir. Ou você enfrenta-o, ou você se recolhe, e aquilo ali vai ser um fantasma que vai ficar te aperreando para o resto da vida. Você já se perguntou quando o marido vai fugir da esposa ou do seu esposo por causa de um pequeno desentendimento entre vocês? Uma coisa é certa, você não pode fugir do problema familiar. Quanto mais você se afasta dele, mais você adia os dias ruins. Tem gente que gosta de viver de adrenalina, né? Tem gente que, olha, irmãos, a única coisa que a gente tem que investir é dinheiro, para ele se multiplicar. Mas problema, a gente tem que cortar pela raiz e, sair, né? Mas muitas pessoas não têm coragem de encarar e aquilo fica um fantasma lhe aperreando. O dia em que você foge de um problema é o dia em que você cria outro. Olha só o que eu estou dizendo aqui. No dia que você foge de um problema, você vai continuar com aquele e vai criar outro. Você não precisa fugir disso, mas sim enfrentá-lo e com certeza irá superá-lo. O problema, ele pode ser criado por qualquer pessoa da família. Às vezes aqui há um engano dizendo que os pais, eles são maduros o suficiente para não criar problema, mas os pais também são criadores de problema. Cônjuges também são criadores de problema. Filhos também são fontes de criação de problema. Então, assim, o problema na família pode vir de qualquer um. Nem todo mundo está blindado. A família é uma combinação de pai e mãe, incluindo filhos. Problema pode ser criado a partir de qualquer um deles. Ou seja, qualquer pessoa pode ser fonte ou causa do problema. Como pai ou mãe, você não deve procurar ou criar caminhos para o problema. Irmãos, quem é mais maduro no lar deveriam ser os pais. Então, os pais devem ter a sabedoria divina, baseada na palavra de Deus, ou até uma sabedoria secular, para eliminar problema. Mas tem gente que gosta de criar problema. O que você está procurando é o que você vai encontrar.
Tem um ditado que diz que tem gente que procura sarna para se coçar, né? Se procurar, vai achar. Se procurar pelo em ovo, vai encontrar. Então nós temos que ser pessoas que procurem minimizar ou eliminar problemas. Um pequeno espaço que você cria para que o problema penetre em sua família é suficiente para que ele destrua e saia de casa. Não brinque com problema, resolva os seus problemas. Portanto, certifique-se e faça o seu melhor para não se tornar um criador de problemas para a sua família. Pense 2 vezes antes de dar qualquer passo na vida em direção ao problema. Eu vou dizer uma coisa, eu não gostaria de ser pastor de gabinete não, porque a parada deve ser feia, ó. Deve ser um negócio feio, pastor Esmeraldo, porque tem tanta coisa, irmãos, que a gente podia solucionar os problemas dentro de casa, sem levar para os lugares. É a disposição de querer resolver o problema. Mas acredite, os problemas podem ser resolvidos. Não há problemas sem soluções. Quem pode dar glória a Deus? Graças a Deus. Não importa quão sério seja o seu problema, você está destinado a superá-lo. Eu dava de novo glória a Deus. Você pode resolver o problema que sua família enfrenta. Já pensou? Você pode ser a solução para o problema, mas você prefere ficar ao lado do problema ou ao lado da solução? Tem gente que gosta de ficar ao lado do problema, né? Andar de mãos dadas com ele. Seu cônjuge também pode resolver isso. Todo casal tem habilidade suficiente para lidar com o seu problema. Pare um pouco e pense, qual é o meu problema em casa? E saiba que vocês têm habilidade para resolvê-lo. Deus deu graça para cada um de vocês. Todas as coisas necessárias para que cada problema seja resolvido, estão disponíveis dentro de você, porque dentro de você habita a bendita pessoa do Espírito Santo. Peça ajuda a Ele. Sua família não foi instituída, ela não foi criada para ser um poço de problemas, mas os problemas são criados para nós, para serem resolvidos e nos tornarem melhores e mais fortes. Jesus disse que nós iremos ter tribulação, e elas virão, mas isso é uma ginástica. Nós vamos ganhando maturidade e vamos vencendo aqueles menores, e vamos passar por outros maiores, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como disse Paulo. Olha só, irmãos, o que Jesus disse. O que Lucas capítulo 2, verso 52 diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria, o que quer dizer? Crescimento intelectual, estatura, crescimento físico, favor de Deus, crescimento espiritual, favor do homem, crescimento social. Olha o exemplo dado em Cristo. Porque quem é que habitava em Jesus? Era o Espírito Santo. Assim, nós, como família, devemos ter crescimento intelectual, crescimento espiritual e termos crescimento social, irmãos. Nós devemos ser luz na nossa sociedade. E nesse aspecto, nós precisamos ter relacionamento. Os membros da família precisam aprender como se relacionar uns com os outros. Podemos fazer isso aprendendo a respeitar uns aos outros, fazendo concessões às diferenças em nossas vidas. Simplesmente, em muitas famílias, não existe mais conversa. Em muitas famílias, cada um chega, vai para o seu quarto, não tem um momento de conversar com os pais ou com os filhos, ou com o cônjuge. Você precisa parar. A roda dessa locomotiva doida, você precisa parar e você precisa se relacionar com a sua família. Então, uma família de sucesso, ela tem que ter relacionamento, tem que ter diálogo, mas ela também precisa ter caráter. Alguém disse que caráter é o que você é quando não há ninguém por perto. O que você é quando não há ninguém por perto? Muitas famílias são cristãs no domingo.
e são muito críticas no resto da semana. O que isso quer dizer? Será que nós somos cristãos só quando estamos aqui no domingo? Nós nos amamos e nos abraçamos no domingo, mas no resto da semana nos criticamos e nos criticamos. No domingo nos mostramos como uma família amorosa e no resto da semana nós retratamos outra coisa. A família também tem que passar valores. Pense em todas as coisas que aprendemos em casa, sobre trabalho, tempo, dinheiro, diversão, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre o certo e errado, e regras de etiqueta e de convívio social. Tudo isso são valores que a família deve passar para os seus filhos. Aprendemos o que é realmente importante para nós. Nossos valores revelam o que é realmente importante para nós. Qual é o valor que você tem? Qual é o valor que seus pais passaram para você? Sua família, a nossa família, irmãos, ela é uma transmissão de valores. Pense naquela corrida que o corredor, ele vai, aí dá um bastão para o próximo corredor, e esse corredor que pegou o bastão, dá um bastão para o outro corredor, até chegar no final da prova. Então, nós somos resultado do que nós recebemos dos nossos antepassados, os valores que nós recebemos, e a nossa geração futura será aquilo que nós passamos para ele. Pense nisso, o que você recebeu, você já não pode fazer muita coisa com isso, mas pense no que você vai transmitir. A questão é, o que nós estamos passando para os nossos filhos? O que eles veem em nós? Certamente você já ouviu alguém dizer, isso eu já ouvi, não vou impor meus valores espirituais aos meus filhos, vou deixar que eles decidam por si mesmos. Isso é uma grande tolice. A tolice disso é que implica que Deus é uma opção. Deus não é opção, nunca foi. Se você não está ensinando a sua família sobre Deus, você está cometendo o maior erro que um cristão pode cometer. A Bíblia diz que se você é pai ou mãe, isso faz parte do seu trabalho, ensinar os valores bíblicos para o seu filho. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 9. Estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. Você vai abrir a cuca do seu filho e colocá-la lá dentro. E delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Isso aqui é uma palavra para os pais. Faz quanto tempo que você não realiza o seu culto doméstico? Faz quanto tempo que você não pega a palavra de Deus e abre e compartilha com seus filhos? A palavra está dizendo aqui, tem que inculcar quando vai dormir, quando se levanta, na estrada, quando se senta. Por que a maioria das famílias não fazem mais isso? Porque passamos o tempo assistindo coisas ociosas na televisão ou em algum tipo de mídia. E aqui eu vou dar mais uma estatística americana. A criança americana, em média, assiste televisão, grave isso, irmão, aqui, ó, cerca de 1.000 horas por ano. 1.000 horas por ano. Quantos aqui sabem quantos domingos tem no ano? Quantos domingos tem no ano? 48? 50? Então imagine essa média, uma criança vem, passa 2 horas na igreja dia de domingo, aqui ela aprende alguma coisa. No final do ano dá 100 horas, mas ela passa 1.000 horas vendo mídias, vendo algo que não edifica. Aí eu pergunto para você, onde que há a possibilidade, a probabilidade dela aprender mais? As 1.000 horas na televisão, vendo o que não é adequado para ela, ou aqui na igreja, passando 10% do tempo que ela se dedica lá fora? Eu nem preciso responder, né? Então, onde muitas crianças estão obtendo os seus valores, onde é que elas estão obtendo? Na televisão ou na palavra de Deus? Na televisão. E muito vergonhoso é saber que a maioria dessas crianças são filhos de pessoas que se dizem cristãs. Então, hoje o pai simplesmente
deixa a educação para o filho para a televisão. Tem outros que não tiram nem o celular da mão do menino, né? E nem procuram ver o que ele está vendo. Que tipo de valores eu e você estamos ensinando para os nossos filhos e para a nossa família? Estou mostrando à minha família como desenvolver valores divinos? A família é um lugar para brincar. O lar deve ser um lugar para diversão em família, um refúgio de felicidade e um lugar para se divertir. Um lugar que nós devemos almejar a hora de voltar para lá. Um lugar descontraído, um lugar onde nós relaxamos e nos sentimos seguros. Mas será que essa é uma realidade na vida de muitos que se dizem cristãos? Será que no horário que ele volta para casa, ele já não pensa, poxa, já estou voltando para casa? Aí faz muita hora no trabalho, porque não quer voltar para casa para encontrar o inferno que está dentro da casa dele. Um ambiente hostil. Infelizmente, essa é a realidade de muitas famílias. Mas, queridos irmãos, qual problema enfrenta a sua família? Pense nisso. Seria doença? Seria morte? Seria desemprego? Seria infidelidade conjugal? Seria rejeição? Seria falta de amor? Abandono? Drogas? Restrição financeira? Ciúmes entre cônjuges e entre filhos? Violência física ou verbal? Desobediência dos filhos? Qual é o problema que você está enfrentando? Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele pode resolver todos esses problemas. Acredite, em Cristo, sua própria celebração de vitória está a caminho. Deus tem uma bênção para você, creia nisso. Há muitas fontes de problema, mas uma solução para cada problema. Existem muitas fontes e causas para o surgimento de problemas familiares, mas existe uma fonte que pode resolver todos eles. Às vezes nós procuramos solução em muitos lugares para resolver o problema da nossa família e esquecemos de procurar aquele que tem todo o poder, que é o Senhor Jesus. Qualquer caminho que você siga para resolver seus problemas familiares, se não for o caminho de Jesus Cristo, é um caminho destrutivo. A solução está em Cristo. Creia nele e clame por ele. Quantas vezes desses problemas aqui que nós já falamos, você colocou aos pés da cruz? Quantas vezes o problema que você está enfrentando na sua família, você já apresentou ao Senhor Jesus? Quantas vezes você já orou e chorou pela sua família? Uma certa feita, Jesus estava passando numa cidade e um certo homem muito pequeno, chamado Zaqueu, ele subiu numa árvore e Jesus olhou para ele e disse assim, Jesus nunca o tinha visto, e Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque em tua casa eu vou pousar hoje. Irmãos, Deus quer ser o centro da nossa família. E o Senhor, assim como Ele falou com Zaqueu, Ele está falando, Ele está chamando Maria, Ele está chamando João, Ele está chamando Francisco, Ele está chamando Esmeraldo, Ele está chamando você, Ele está dizendo, eu quero ir hoje morar na sua casa. Mas será que nós estamos abrindo a porta da nossa casa para o Senhor Jesus? Ou para quem é que nós abrimos e convidamos para estar lá? A família que tem Deus, ela é feliz. A família vitoriosa é a que se deleita em seus mandamentos. A promessa de Deus é uma descendência poderosa, bendita e próspera até 1000 gerações. Esse 1000 gerações, irmãos, é um símbolo. Isso quer dizer que a geração do justo, ela é até Jesus voltar. Então, se você tem a sua vida diante de Deus, a sua geração, ela vai ser alcançada, por mais que no momento ela esteja dando problema. Vale a pena orar por nossa família, para que ela conheça o Deus vivente. Irmãos, nós servimos a um Deus vivo.
Mas pastor, o que é um Deus vivo? É um Deus que está vendo já o teu problema sem você nem falar para Ele. Mas é um Deus que gosta que você chame por Ele. Porque quando você clama por Ele, lá, eu gosto muito daquele texto, quando Deus está para chamar Moisés, aí Ele diz assim: Moisés, o clamor do sofrimento do meu povo chegou até mim. Irmãos, pais, filhos, irmãos, você está clamando ao Deus vivo para Ele vir em direção a você, em direção ao teu conflito? Deus quer ser o centro da sua família. Por que não permitir que Ele comece hoje, agora, como esposo, como pai ou como filho? Por que você não convida hoje para o Senhor renovar a sua presença na sua casa? E olha só que bênção, você pode ser o canal de bênção para a sua família hoje. Irmão, você não está aqui à toa não. Aqui nós vamos orar depois e uma bênção do Senhor vai cair sobre você e você pode ser um canal de bênção lá dentro da sua família, por mais difícil que ela possa parecer. Mas nós também temos um outro exemplo maravilhoso na Bíblia de alguém que lutou pela sua família. Esta pessoa é Noé. Nos lembra o chamado que o Evangelho dá para os pecadores. Vejam só, irmãos, Noé construiu uma arca, e através dessa arca que ele construiu, ele salvou toda a sua família. Eu pergunto para você, você está construindo algo para salvar a sua família? Jesus Cristo, Ele é a nossa arca, e Ele quer que nós entremos por Ele, quem entrar por Ele será salvo. Mas o que? Será que como Noé, nós estamos construindo algo, uma arca, para salvar a nossa família? Pense nisso. Mas nesse momento agora, eu peço para você ficar em pé, nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para o nosso pastor, o pastor Everlan, ele vai fazer essa oração para a gente pegar a unção de Noé, irmãos. A unção de Noé é Paulo Leite. A unção de Noé é que ele construiu uma arca para a família dele e salvou. Aqui querem salvar a sua família, levante a mão. Agora, como tem gente que não levantou, eu vou pedir para quem levantou, baixa a mão. Quantos aqui querem perder a sua família para o diabo? Diga amém. Eita, missionária, ninguém disse amém, ninguém está dormindo. Então, irmão, se você entendeu a mensagem e quer ser uma bênção de Deus, para você ser uma arca para a sua família, eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que a Trindade maravilhosa está aqui, e eu creio que o Senhor vai dar estratégia para todos nós que estamos passando algum tipo de dificuldade na nossa família, e mais do que isso, nós temos a nossa família biológica, mas também nós temos a nossa família espiritual, que aqui todos nós somos irmãos. Então nós temos que ser arca para salvar a nossa família, mas também para levar a doce e maravilhosa mensagem do Evangelho da salvação para as pessoas que estão longe do Senhor. Eu creio que se nós entendemos essa mensagem, e nós pedimos: Senhor, faz de mim uma arca, o Senhor vai ouvir a tua oração e Ele vai te responder. É mesmo, que nessa noite o Senhor nos ajude. Você que está aí com seu familiar, ore com ele, vamos clamar ao Senhor. Normalmente, no meio da família, é onde surgem os maiores conflitos, e é onde nós também somos muitas vezes mais machucados, porque quando alguém de fora faz algo que não me é agradável, eu não sinto tanto, mas quando alguém que eu amo faz alguma coisa que me fere, parece que é como uma apunhalada. Então, às vezes, no convívio da família, no convívio entre pessoas que amamos e que por razões tantas nos ofendem, a gente parece que leva para o coração e não esquece. Nessa noite, para fazer uma arca, precisamos nos envolver numa arca chamada amor. Foi o que o Senhor falou, porque como Paulo escreve lá em 1 Coríntios, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera,
O amor não busca os seus próprios interesses, e é este amor que Jesus quer que nós vivamos na nossa casa, nas nossas famílias, e é este amor que nos ajuda a abrir mão de certas coisas, a trocar o cardápio e pedir perdão depois, quando nós ofendemos por querer ou sem querer, porque isso acontece, às vezes o marido quer ofender por querer, e a mulher também, mas às vezes é sem querer. Mas este amor, se estiver envolvido em nossos corações, na nossa família, nós teremos então uma arca bem segura, que vai resistir aos vendavais, e este amor não vem de nós, este amor é o Espírito Santo do Senhor, que derrama nos nossos corações, para que possamos viver o que o Evangelho nos ensina. Eu quero orar pela igreja, quero que você ore pela sua família, você também vai abençoar a sua família, você também vai abençoar quem está com você aqui neste culto. Se porventura tem alguém que não está aqui, algum familiar que não está aqui, você vai orar, trazer à memória esta pessoa e vai orar, interceder por ele ou por ela, que o Senhor nessa noite possa promover uma restauração na tua casa, para que a tua casa seja verdadeiramente uma arca segura, para que as pessoas possam se abrigar, para que outras famílias possam achar em você, na sua casa, um lugar de repouso e de refrigério. Você quer isso para a sua casa, meu irmão? Você quer isso para a sua família? Então vamos orar, levante a mão comigo e vamos clamar. Senhor Jesus, nesta noite, nós clamamos a Ti, recebendo a Tua palavra, que nos ensina, que nos edifica, que nos aponta o caminho e as necessidades, Pai, que nós precisamos olhar com mais zelo e carinho para as nossas famílias. Senhor, quantas e quantas vezes irmãos estão discutindo e brigando por coisas pequenas, ó Deus. Quantas vezes, Senhor, marido e mulher estão se desentendendo por circunstâncias tão pequenas, ó Deus. Nesta noite nós queremos, Pai, Te pedir que o Senhor transforme o nosso lar e venha restaurar, derramando uma bênção de restauração e de renovo sobre as nossas famílias, Senhor. Venha promovendo, Senhor, reconciliação, restaurando laços afetivos, Senhor, no meio e no seio dos nossos familiares, ó Deus. Nós também clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha salvar aqueles que estão distanciados e afastados. Senhor, promove salvação. Pai, nós queremos declarar aquilo que Jesus falou para Zaqueu: hoje entrou salvação nesta casa. Nós queremos proclamar nesta noite salvação nas nossas famílias, Senhor. Salvação ao perdido. Foi para isso que o Senhor Jesus se manifestou, para promover e aniquilar com as obras das trevas e promover salvação nas nossas vidas, Pai. E nós queremos verdadeiramente viver no nosso lar, Senhor, como uma verdadeira embaixada celestial, onde o Senhor reina em nossas vidas, onde o Senhor governa a nossa casa, onde seja o Senhor quem domine e que não sejamos nós dominadores uns dos outros, mas o Senhor é quem governe sobre nós, o Senhor é quem reine sobre as nossas famílias. Pai, Te pedimos também em favor dos filhos, que verdadeiramente os nossos filhos e a nossa geração, a nossa descendência seja próspera e seja vitoriosa nesta terra, Senhor. Que, Senhor, nós possamos lançá-los como uma flecha que é atirada pelo valente, Senhor, que eles possam alcançar o alvo para o qual o Senhor preparou e pelo qual o Senhor os mandou a esta terra. Nós queremos ser pais que os protejam, que os dirijam, que os conduzam, Senhor, ao caminho da verdade, que os nossos filhos possam ver em nós o temor do Senhor, que eles aprendam a Te temer, que eles aprendam a Te amar, a olhar a nós enquanto pais, o quanto nós Te amamos, o quanto nós Te tememos, o quanto nós Te adoramos, Senhor. Nos ajuda a ser um exemplo para os nossos filhos. E, Pai, também nós clamamos e Te pedimos: protege nossos filhos, protege os nossos pequenos, Senhor. Acampa os Teus anjos ao redor, Senhor, como uma barreira de proteção, para que as trevas não venham nos tocar, para que as trevas não venham, Senhor, roubar os corações dos nossos filhos por conta dessas coisas malignas e maléficas que este mundo tem feito, Senhor. E que nós estejamos vigilantes, Senhor. Levanta pais que sejam vigilantes, pais que estejam atentos, Senhor. Reconcilia o coração dos pais para com os filhos,
em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor reconciliaria o coração dos pais para com os filhos nos últimos dias. Portanto, ó Deus, nesta noite, promova a reconciliação nos corações, promova a restauração nos relacionamentos, nas famílias. Senhor, nós clamamos a Ti que brilhe o Teu rosto sobre nós, que a Tua bênção desça sobre nós, que o Teu reflexo esteja sobre as nossas vidas. Repreende todas as obras das trevas, repreende a obra do maligno, repreende, Senhor, as artimanhas deste mundo que quer destruir as nossas casas. Senhor, nós queremos nos firmar na verdadeira rocha que és Tu, Jesus. Nós queremos ser sábios construtores que constroem a nossa casa alicerçados na Tua palavra, alicerçados na rocha viva que és Tu, Senhor Jesus. Que o Senhor seja a água que venha Senhor, matar a sede na nossa casa, Senhor. Que Tu sejas o maná que nos alimenta dia após dia na nossa casa, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, as famílias da Tua igreja, aqueles que aqui estão presentes, os que não estão aqui, vai alcançar com a Tua bênção, vai promovendo cura, Senhor, vai restaurando a saúde, aquelas casas e famílias que estão neste momento enfrentando batalhas com relação à saúde. Nós repreendemos toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, porque o Senhor levou sobre si, pelas Tuas pisaduras, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, e por isso nós somos sarados, e nós cremos que Tu tens o bálsamo de Gileade. Vai restaurando, Senhor, a saúde, vai restaurando, Senhor, e repreendendo esta batalha, e dando força aos Teus filhos que estão enfrentando esta guerra, Senhor. Aumenta a nossa fé, fortalece, Senhor, a nossa confiança em Ti. Nós não queremos olhar para a circunstância, mas queremos olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, abençoa a Tua igreja. Nós oramos e profetizamos bênção, Senhor. Profetizamos bênção, bênção sobre as Tuas famílias, as famílias que o Senhor constituiu, Pai. Nós queremos rogar a Ti, derrama toda sorte de bênção em nome de Jesus.